fazer a minha entrada, mas para isso vou partilhar o meu ecrã. Partilhar o ecrã com a minha apresentação, que está aqui. Compartilhar e vamos pôr isto em modo de apresentação. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é António Gonçalves da Silva, sou presidente do Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica da Ordem dos Engenheiros e, além de estar aqui nessa qualidade, o Colégio de Engenharia Química e Biológica é, com a CT 194, organizador desta sessão. Estou também a representar o nosso bastonário, o engenheiro Carlos Mineiro Aires, que, por razões de saúde, hoje tem que estar a fazer uns exames e uma preparação para uma pequena cirurgia no hospital e não pode estar presente. Portanto, eu estarei aqui em representação dele. Ele pede a vossa compreensão, diz que a consideração que tem por nós é a máxima, só que com a saúde não se brinca e, portanto, isso fica em primeiro lugar. Portanto, eu vou proceder a uma breve apresentação para a abertura deste seminário. O seminário, quero, em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar todos os que estão presentes, bem-vindos, e queria dar um especial agradecimento à Comissão Técnica de Normalização CT 194, pelo facto de ser nosso parceiro neste evento e também pela paciência, porque este evento que nós vamos fazer hoje, na realidade, estava previsto ser realizado em 19 de março de 2020. Tínhamos tudo combinado, tínhamos a divulgação feita, as inscrições feitas, inclusivamente a CT 194 vinha fazer uma reunião da Comissão Técnica aqui na Ordem e depois a pandemia estragou-nos completamente o esquema e fomos todos para confinamento e isso não foi possível. No entanto, eu falei na altura com o engenheiro Luís Almeida e combinámos que isto não se fazia naquela altura, mas far-se-ia logo que fosse possível. E no seguimento disso, quando eu tive que fazer o plano de atividades do Colégio de Engenharia Química e Biológica para o ano 2021, incluí este evento, porventura sob a forma do webinar, porque, como sabem, no princípio do ano nós estávamos aí com uma pandemia fortíssima, não é? Eu tinha previsto que era no primeiro trimestre, mas devido à pandemia foi mais sensato fazê-lo depois e estamos a fazê-lo hoje. Isto prova apenas que a CT 194 e o Colégio de Engenharia Química somos ambos mais teimosos que o vírus e conseguimos fazer as coisas apesar dele. Muito bem. Normalização em nanotecnologia é um assunto muitíssimo importante. Sobretudo, a partir do início do século XXI, a nanotecnologia começou a ter uma enorme importância, direta ou indiretamente, e é transversal a todas as especialidades de engenharia, como aliás a seguir eu vou já demonstrar. A Ordem dos Engenheiros tem acompanhado de perto esta área e até em 2016, como o engenheiro Luís Almeida me chamou a atenção, atribuiu o selo Eurace, que é um selo de qualidade atribuído ao ensino por uma organização internacional que é representada em Portugal pela Ordem dos Engenheiros, foi atribuído o selo Eurace ao mestrado integrado em Engenharia de Micro e Nanotecnologias, na qual pontifica a nossa colega multipremiada, engenheira Elvira Fortunato, membro da Ordem dos Engenheiros. Mas devo dizer-vos que 2016 não é a primeira prova do envolvimento da Ordem dos Engenheiros e até do Colégio de Engenharia Química e Biológica com a nanotecnologia. De facto, surpreendam-se, em 2014, na altura eu estava à frente do Colégio da Região Sul e os colégios de Engenharia Química e Biológica, de Materiais e de Engenharia Civil da Região Sul promoveu um workshop. A fotografia que estão a ver é no nosso auditório, um workshop de um dia inteiro sobre a nanotecnologia nos materiais de construção. Na altura, o nosso bastonário, que está aqui ao meio, era apenas presidente da Região Sul, ainda não era bastonário da Ordem, depois foi bastonário nos 2 mandatos seguintes, mas estávamos aqui em fevereiro de 2014. Já nesta altura, nós estávamos interessados na nanotecnologia e o Colégio de Engenharia Química, em particular, sentia a ligação a esta área, como era inevitável. Mas mais ainda, ainda tenho mais uma notícia. No mesmo ano de 2014,
aconteceu outra coisa. Nós temos aqui na Ordem um prémio chamado Prémio Inovação Jovem Engenheiro, que se destina, um prémio bastante bom do ponto de vista pecuniário, e que se destina a premiar trabalhos iniciais de jovens engenheiros particularmente relevantes, particularmente importantes. E o que aconteceu em 2014 foi que este jovem, o Manel Martins Correia, apresentou-nos um relatório de estágio que, quando chegou ao colégio para avaliar, e nós olhámos para aquilo, nós dissemos, mas isto é um trabalho de referência, é um trabalho muito engraçado, e de tal maneira que nós telefonámos-lhe, porque ele na altura já estava na Dinamarca, telefonámos-lhe a dizer, Manel, você tenha paciência, mas você vai ter que candidatar-se ao Prémio Inovação Jovem Engenheiro. E o que era o trabalho do Manuel? É muito simples. Usava nanopartículas para transportarem princípios ativos de quimioterapia oncológica. Ele estava a trabalhar com quimioterapia oncológica. As partículas eram super paramagnéticas, ele metia lá dentro o princípio ativo e depois, através de campos eletromagnéticos, as partículas eram guiadas até ao local onde teria que ser dispensado o medicamento. Isto fazia com que a eficácia dos medicamentos de quimioterapia fosse muito mais elevada e também a eficiência, porque a quantidade de medicamento que se perdia espalhado pelo resto do corpo, com efeitos colaterais bastante desagradáveis, segundo dizem as pessoas que têm a infelicidade de experimentá-los, desapareciam, porque eles iam diretamente ao local onde se queria. Os resultados eram muito engraçados, eram muito interessantes, e de tal maneira que ele convenceu-se, depois de nós o contactarmos, realmente a candidatar-se ao Prémio Inovação Jovem Engenheiro. E, sem grande surpresa para nós, ganhou. Foi o melhor trabalho de jovem engenheiro desse ano. E foi a última vez que o Colégio de Engenharia Química e Biológica conseguiu ter um premiado. Isto mostra que realmente já em 2014 a nossa ligação às nanotecnologias era bastante forte. As nanotecnologias têm para mim, quando eu me comecei a debruçar sobre este assunto, para preparar o workshop e depois, quando tive que analisar este caso, surpreendeu-me uma coisa que, desculpa, eu sou um bocado leigo nisto, eu não sou especialista como as pessoas da CT 194. Uma coisa que me surpreendeu é a diferença de propriedades que existe quando nós trabalhamos a nanoscala. Não é? Quando nós trabalhamos abaixo dos 100 nanómetros, com partículas abaixo dos 100 nanómetros, estas partículas têm propriedades novas relativamente àquilo que será de esperar da molécula e às propriedades dos materiais macro, à escala macro. Isso foi uma coisa que é surpreendente e é por isso que a nanotecnologia é tão excitante. Mas outra coisa que eu aprendi foi que isto não se faz sem riscos. E, de facto, existem alguns perigos significativos, quer para a saúde e segurança, quer para o ambiente, quando se trabalha com nanotecnologia. E daí resulta, as propriedades tornam a nanotecnologia uma coisa de extrema importância do ponto de vista técnico. Os riscos que existem, se trabalhar mal com a nanotecnologia, tornam essencial que haja uma normalização feita por quem sabe, de maneira a assegurar que processos e produtos que vão sair deste trabalho são adequados. E é por isso que este seminário da normalização em nanotecnologias é tão importante. Isto é reconhecido a nível internacional, existem comitês técnicos internacionais e também a nível nacional, e daí que nós tenhamos a nossa CT 194, que funciona nesta área e que se dedica a aspectos, segundo fui informado, em áreas como terminologia e nomenclatura, metrologia e instrumentação, modelagem e simulações e aspectos ligados à saúde, segurança e meio ambiente. É um trabalho de extrema importância e eu estou muito interessado em ouvir aquilo que vocês vão dizer hoje e suponho que este grande número de assistentes ao nosso webinar comprovam que há muito mais gente também interessada. Portanto, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e vou passar isto aos especialistas da CT 194. Antes disso, porém, quero dizer só uma outra coisa.
agradecia que todas as pessoas que estão a assistir, que porventura tenham dúvidas, questões, perguntas a fazer, ou algum comentário que queiram, ou algum aspecto que gostassem de ouvir comentado pelos palestrantes, que escrevessem isso no Q&A, no QIA do seminário. Eu, durante o seminário, registarei tudo aquilo que lá está e no final, no debate, que é o último ponto, passo essas perguntas aos palestrantes. Só uma coisa que eu pedia é que as pessoas, quando põem a questão, indiquem qual é o palestrante a quem queira pôr essa questão, de maneira a que eu depois não me engane a fazer a atribuição das questões às pessoas. Portanto, chegado a este ponto, eu agradeço a vossa presença e passaria a condução deste webinar não, espera aí, peço desculpa, estou a fazer mal. Antes disso, passo a palavra à doutora Maria João Graça, peço-lhe desculpa, doutora Maria João, que vai efetivamente fazer a abertura do lado do Instituto Português da Qualidade. Português da Qualidade. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, permitam-me que cumprimente o Sr. Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica, assim como também a CT 194, no seu Presidente e Secretária, os oradores, todos os engenheiros, e provavelmente não porque eu não sou, e portanto até acredito que não haja na assistência só engenheiros. Eu vou fazer uma pequena abertura, e espero que seja pequena em contexto de abertura. Não vou falar de nanotecnologia, mas queria-vos dar um enquadramento da importância da normalização e da transversalidade da importância da normalização em todos os setores, focando-me, porventura, em particular aqui nesta área, porque eu acho que muitas vezes as pessoas pensam em normas, começam logo a pensar em documentos de cumprimento obrigatório, e nós estamos, em termos de normalização, no foro voluntário, portanto toda a nossa atividade de normalização é voluntária. Eu diria que apenas quase 5% das normas que existem, e que são muitos milhares, só 5% é que são de cumprimento obrigatório, ou porque estão em legislação nacional, europeia, em diretivas, regulamentos, etc. Mas todos... Já. Aparece-lhe um ecrã onde diz todas as apresentações. Tem que carregar naquela que seleciona. Ora, aí está. Já estão a ver? Aí está, já está. Perfeito. Sim. Então, agora. Está a partilhar o ambiente de trabalho, não é? Exatamente, está a partilhar. Que eu tinha ela aberta e de repente... Porque mesmo estando aí minimizado, se selecionar a apresentação, o PowerPoint, o PDF, ele carrega esse. Ele dá. Pronto. Okay. Aí está. Ok. Agora é só pôr aí a apresentação. Estão a ver? Estamos, sim, senhora. Pronto. Peço desculpa por este problema técnico e obrigada pela ajuda. Ora, muito bem. Vou começar a dar início à minha apresentação com a referência às palavras proferidas pelo Ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Cisa Vieira, na conferência sobre o impacto da normalização na recuperação económica europeia, promovida pelo IPQ, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, ocorrida ainda esta semana, e que passo a citar: a normalização é fundamental para assegurar a competitividade da nossa economia, não só numa perspectiva nacional, mas também globalmente. E sabendo nós a situação económica que o nosso país atravessa por várias razões, nomeadamente a situação pandémica vivida, e sendo a normalização considerada fundamental para a sua evolução e aceleração, é pois importante investir nela e debatê-la, tal como hoje estamos aqui a fazer. Mas antes é importante entender o conceito de normalização. O que é a normalização? Como é que a normalização pode então contribuir para a aceleração da economia? Tal como a doutora Maria João Graça já falou muito bem, e o presidente Luís Almeida, a normalização é a atividade destinada a estabelecer, face a problemas reais ou potenciais, disposições de utilização comum e repetida, tendo em vista a obtenção do grau ótimo de ordem num determinado contexto.
Então, consiste, no modo particular, na formulação, edição e implementação de normas. Pensando aqui agora nas nanotecnologias, um dos desafios reais, por exemplo, é a avaliação da segurança dos nanomateriais. Para avaliar a segurança dos nanomateriais, há que proceder à sua caracterização. Esse processo inclui a realização de medições de diversas, de diversas características, como o tamanho das partículas, a superfície e a hidrossolubilidade, que pode afetar a sua toxicidade. Tal como a caracterização é necessária para assegurar a comparatibilidade de quaisquer estudos ecotoxicológicos realizados sobre material igual ou muito semelhante. Um problema importante que se verificou com alguns resultados de investigações anteriores em matéria de toxicidade prende-se com a inexistência de informações adequadas, suficientes sobre a caracterização dos nanomateriais efetivamente utilizados nos estudos. Tal facto dificulta a interpretação dos resultados, bem como a comparação dos diferentes resultados. Daí a necessidade de medir um conjunto mínimo de características de cada nanomaterial antes de realizar qualquer estudo de ecotoxicidade. Neste sentido, vários documentos normativos têm vindo a ser elaborados, tanto no CERN como no ISO, de forma a facilitar todo este trabalho. Para haver normas, tem de existir, sem dúvida, diálogo e consenso. Sem estes dois ingredientes é muito difícil haver normalização. A normalização contribui para cada todos estes domínios aqui representados na figura, tanto a nível de fabrico, produção, tanto a nível de atos contratuais, gestão de compras, tanto na investigação, desenvolvimento, como no próprio mercado, a aquisição de bens e serviços. Estou aqui a ter o problema, ok, próximo slide. Neste slide, eu aproveitei uma apresentação que o IPQ fez no curso, no módulo de formação sobre normalização, e que diz aqui mesmo que a normalização tem como princípios a voluntariedade, implica a cooperação voluntária de todos os representantes, a representatividade, determina a consideração e representação de todas as partes interessadas, a transparência, o acesso sempre que solicitado às informações relativas ao controlo, atividades e decisões sobre o processo de desenvolvimento de normas técnicas e todas as partes interessadas, paridade, equilíbrio das diferentes opiniões no processo de elaboração de normas, já mencionado pela doutora Maria João Graça, a simplificação, regras e procedimentos simples, acessíveis, que garantam a coerência, a rapidez e a qualidade no desenvolvimento e implementação das normas, e o consenso, a aceitação geral de um número significativo de partes interessadas quanto ao essencial de uma dada matéria. Aqui, ó. Quanto mais propriamente à CT 194, tal como já mencionado pelo Presidente anteriormente, tem como âmbito a normalização na área das nanotecnologias. A coordenação está a cargo do ISQ, é presidida por Luís Almeida, secretariado por mim, na minha pessoa, com o auxílio da minha colega Maria Alves. As funções, relativamente às funções e responsabilidades do Presidente e do Secretariado, estão implícitas nos documentos disponibilizados pelo IPQ, as regras e procedimentos para a normalização portuguesa, todos estes documentos que orientam e o funcionamento da Comissão Técnica está acessível no próprio website do IPQ. Neste slide é possível ver, tal como o professor Luís Almeida já mencionou, quais são as comissões técnicas que a CT 194 acompanha. Quanto à Comissão Técnica 352, acompanhamos a atividade dos grupos 1, medição de caracterização e avaliação do desempenho,
o grupo 2, aspectos comerciais e relativos às partes interessadas, o grupo 3, aspectos relacionados com a saúde, segurança e ambiente. Relativamente à Comissão Técnica 229 da ISO, acompanhamos o grupo 1, terminologia e nomenclatura, o grupo 2, medição e caracterização, e o grupo 3, aspectos relacionados com a saúde, segurança e ambiente. O acompanhamento de outros grupos é sempre possível, sempre que houver interesse e que se estabeleçam e que sejam reunidas as condições para tal. Nomeadamente, por exemplo, o CNTC, o grupo 4, relacionado com os nanoobjetos fabricados em aditivos alimentares, cada vez tem demonstrado ser um tema de bastante relevância e que no futuro pode ser que seja também acompanhado pela CT94. Passando aqui o próximo slide. Quanto à estrutura da CT 194, conforme já falado também, foi pensado de forma a refletir as CTs acompanhadas pela CT 194 e desta forma está estruturada em 4 subcomissões: a primeira, terminologia e nomenclatura; a subcomissão 2, medição, caracterização e avaliação do desempenho; a subcomissão 3, aspectos comerciais e outros relativos aos interessados; e subcomissão 4, saúde, segurança e ambiente. Aqui nos gráficos apresentados podemos ver que relativamente aos membros que compõem, pode ver-se que a maior percentagem de entidades representadas são universidades e centros tecnológicos, seguindo-se a indústria, de comércio, e depois podemos ver que temos também representadas entidades de administração e de aplicação de normas. É importante salientar que, infelizmente, ainda não fazem parte representantes de consumidores, trabalhadores, organizações não governamentais, organizações ambientais, pelo que faço o apelo, subscrevo o apelo já anteriormente feito, que quem tem interesse junte-se a nós, junte-se ao grupo para trabalharmos todos juntos, porque são muito bem-vindos. No outro gráfico podemos ver a distribuição dos vogais pelas diferentes subcomissões. Podemos ver que a maior parte que grande percentagem dos vogais tem interesse na subcomissão 4, seguindo-se a subcomissão 2 e depois a da nomenclatura e terminologia. Relativamente aos documentos normativos portugueses editados, podemos mencionar que já se encontram 2 documentos: o DNP CEN-ISO-TS 80004, parte 1, relativo à terminologia de base; do outro documento DNP CEN-ISO-TS 80004, parte 2, referente ao vocabulário nanoobjetos. Em relação aos documentos normativos enviados para o IPQ, podemos mencionar estes 2, o CEN-ISO-TS 80004, parte 3, relativo ao vocabulário dos nanoobjetos de carbono, e o CEN-ISO-TS 13830 de 2013, orientações sobre rotulagem voluntária para produtos de consumo contendo nanoobjetos fabricados. Em relação aos documentos normativos em trabalho, podemos reportar da subcomissão 1, terminologia e nomenclatura; na subcomissão 2, medição, caracterização e avaliação de desempenho; e 5 na subcomissão 4, saúde, segurança e ambiente. Não esqueçamos que esta última subcomissão é aquela que com mais vogais. Relativamente aos tenho que mudar. Relativamente ao total de pareceres em trabalho, podemos reportar relativamente ao número de pareceres votados, podemos falar num total de 262 pareceres. No gráfico podemos observar a sua distribuição ao longo dos anos, que tem sido mais ou menos homogénea, tendo-se
em 2019 alguma perda de atividade de 2020, mas está também associada à situação pandémica. Relativamente à apresentação da CT 194, dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Suponho que a próxima apresentação será da engenheira Nádia Vidal, certo? Exatamente. Muito bem. Então, senhora engenheira, pedíamos só que fosse retirado. Isso, aí temos. Então, a engenheira Nádia Vidal, que vai apresentar a subcomissão 1. Estão a ver o ecrã? Perfeitamente. Portanto, muito boa tarde. Eu sou Nádia Vital e sou a coordenadora da subcomissão 1, Terminologia e Nomenclatura. Portanto, começando, pegando um bocadinho nas palavras que a Rita falou há pouco, é necessário, de facto, que se tenha procedimentos e métodos para avaliar a segurança dos nanomateriais. Para isso, é de facto também necessário que se caracterize esses nanomateriais, que se conheça as suas propriedades físicas e químicas, mas também, muitíssimo importante, é que todos nós sejamos capazes de falar a mesma linguagem quando estamos a abordar estas tecnologias que são novas, que são emergentes, que estão em constante mutação e inovação e onde todos os dias e constantemente estamos a adquirir novos conhecimentos. Conhecimentos esses que depois vão se repercutir em todas estas dimensões que já foram faladas aqui. Portanto, a subcomissão 1 segue particularmente as atividades que são desenvolvidas na ISO TC 229 no grupo de trabalho Terminologia e Nomenclatura, que é um grupo de trabalho em colaboração com a IEC TC 113, Nanotechnology for Electronic Products and Systems, e tem como âmbito de atuação definir e desenvolver terminologia e nomenclatura inequívoca e uniforme no domínio das nanotecnologias para facilitar a comunicação e promover o entendimento comum entre as organizações e os indivíduos na indústria e aqueles que com elas interagem. Indivíduos esses, que todas as comunidades que desenvolvem, utilizam e regulamentam as nanotecnologias, ciência, normalização, regulamentação, indústria, tudo isto com o objetivo de se falar, lá estar, numa linguagem harmonizada para que todos nós nos possamos entender e de forma a contribuir para o desenvolvimento e aplicação responsável da nanotecnologia. Portanto, desta subcomissão fazem parte 17 entidades nacionais, que estão aqui representadas, e 24 membros. Portanto, tem alguma dimensão, eu diria, e aproveito desde já para agradecer a todos os membros por todo o trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos e que já culminou com alguns documentos editados em Portugal de versões internacionais. Portanto, as atividades desenvolvidas pela subcomissão 1 são, sobretudo, pareceres sobre documentos normativos que estão em desenvolvimento a nível internacional ou a nível europeu, quer na ISO TC 229, quer no CEN TC 352, como já foi falado, e na elaboração de versões portuguesas de documentos normativos internacionais e europeus. Normalmente são documentos internacionais, alguns deles que têm, por acaso, aqueles que nós fazemos têm, de facto, sido adotados também pela CEN. Portanto, neste momento já editámos, o IPQ editou 2 documentos com base no trabalho desenvolvido nesta subcomissão, está neste momento em prova de autor e um que iniciou a tradução agora. De referir que a nível da ISO TC 229, daqueles cerca de 90 documentos que o professor Luís Almeida mencionou há pouco, que têm sido desenvolvidos ao longo destes anos, 18 documentos foram desenvolvidos no âmbito da terminologia e nomenclatura, o que é perfeitamente compreensível, tendo em conta que, como já disse, é uma área emergente e é necessário, de facto, que todos estes termos e definições sejam normalizados. Neste momento estão 4 documentos normativos ao nível da ISO em desenvolvimento. Um deles será a primeira norma desenvolvida em terminologia e nomenclatura, que é a ISO 80001, que no fim de contas se baseará em 4 especificações técnicas que já estão publicadas neste momento e que eu já vou referir. No fim de contas,
que já estão publicadas. E também a revisão de uma especificação técnica, que é a ISO TS 80004-13, que foi publicada em 2017, mas que está agora em processo de revisão, que tem a ver com o grafeno e com materiais de duas dimensões. Por isso, faço desde já o repto, se houver pessoas que sejam especialistas nesta matéria e interessadas em participar na elaboração, no desenvolvimento da terminologia e das definições destes materiais, serão certamente muito bem-vindos. A SEN, como já tinha referido anteriormente, até o momento ainda não houve nenhum documento que foi desenvolvido cuja gênese se iniciou ao nível da SEN, sendo que neste momento os 10 documentos normativos foram adotados de documentos ISO. SEN ISO. Exatamente. Existem cerca de 18, como já referi, documentos normativos no âmbito da terminologia e nomenclatura, e nós começámos por traduzir os documentos, as especificações técnicas que fazem parte desta série, que é a ISO TS 80004 Nanotechnologies Vocabulary. E como a minha colega já referiu, nós já publicámos a parte 1, relativamente aos termos de base, a terminologia de base das nanotecnologias, que foi mas temos todos estes, e a 2 também, mas temos todos estes documentos que têm a ver com nanostructural materials, nanobiointerface, diagnostics and therapeutics for healthcare. Portanto, lá está uma série de áreas que se interligam e para as quais iremos necessitar cada vez mais conhecimento técnico e científico especializado para nos ajudar a traduzir da melhor maneira possível estes termos. Estes que estão com asterisco são aqueles que serão, então, integrados na nova norma que está em desenvolvimento e que eu mencionei ainda agora. Portanto, este é o primeiro documento normativo que foi editado pelo IPQ, em dezembro de 2016, que lista 16 termos e definições relativos à terminologia de base do domínio das nanotecnologias, como nanomaterial, nanoobjeto, material nanoestruturado. No fim de contas, lista os termos e definições e também a relação entre esses termos e definições, de forma a que possamos melhor compreender como é que toda esta linguagem funciona. Em setembro de 2019, editámos o DNP-SEN ISO TS 80004-2, que lista 22 termos e definições relativos a nanoobjetos, particularmente, definidos de acordo com a sua forma e dimensão, onde podemos, por exemplo, falar de nanopartículas, nanofibras, nanoplacas, entre outros. Neste momento está prevista a publicação em 2021 da SEN, do DNP-SEN ISO TS 80004-3, que diz respeito a termos e definições relacionadas com nanoobjetos de carbono, onde teremos, e onde já temos definido em português, termos como fluoreno, grafeno, nanotubos de carbono, entre outros. E estamos agora a iniciar este documento, ISO TS 80004-11, com 24 termos e definições relacionadas com nanocamada, nanorevestimento e nanofilmes. Só para terminar, então, isto não veio muito bem, mas só para vos mostrar que neste momento temos 36 termos e definições traduzidos para português, já editados, e até ao final do ano iremos ter 18 novos termos e definições em português, que serão, esperemos nós, editados até ao final do ano, e que esperemos estes termos estarão disponíveis, as normas, os documentos normativos poderão ser adquiridos, obviamente, no IPQ, mas esta lista de termos, para que possamos pelo menos ter acesso aos termos, estará disponível brevemente num sítio do IPQ, num local que se chama, onde temos os vocabulários sectoriais e onde iremos colocar estes termos para que todos possam consultar e começar a utilizá-los. Gostaria só, para terminar, de dizer-vos que
falar um bocadinho no facto da definição de nanomaterial tem sido um debate que tem longo já de alguns anos, tanto ao nível da ISO, como, por exemplo, ao nível da Comissão Europeia. A Comissão Europeia adotou, através da sua recomendação em 2011, uma definição de nanomaterial que teve como base a definição da ISO, mas com algumas modificações que foram consideradas relevantes e importantes num contexto regulamentar, como, por exemplo, o facto de, peço desculpa por não ter colocado aqui, se calhar, a definição da ISO, deveria ter colocado, mas ao nível da ISO, por exemplo, referimos como a escala nanométrica um intervalo de comprimento de aproximadamente 1 a 100 nanómetros. Ora, aproximadamente, não, a nível regulamentar, é uma palavra, se calhar, que deve ser evitada, e por isso essa palavra não foi introduzida na definição final. Por exemplo, materiais nanoestruturados não são considerados ao nível da recomendação da Comissão Europeia, mas sim nanopartículas, proteínas, micelas, à escala nanométrica também não. Portanto, houve de facto uma definição que foi baseada na ISO, mas que adotou algumas características particulares de forma a que pudesse melhor ser utilizada num contexto regulamentar. Acontece que essa definição, lá está, com base em todos os desenvolvimentos que têm sido feitos ao longo dos anos e todos os conhecimentos que se adquiriu, necessita de ser melhorada. E houve um trabalho ao longo destes anos relativamente a isso, um levantamento de informação científica para poder reformular e melhorar essa definição. E neste momento está uma consulta pública aberta até dia 31 de junho de 2021 para que todas as partes interessadas possam exprimir a sua opinião científica relativamente a este tema. Por isso é que também coloquei aqui esta informação. Muito obrigada. Espero que tenham ficado com uma ideia geral daquilo que é a atividade que nós desenvolvemos ao nível da subcomissão 1. E, como já tinha dito anteriormente, se quiserem adquirir alguma norma, por favor, contactem o IPQ, e se quiserem participar da subcomissão 1, Terminologia e Nomenclatura, por favor, contactem o secretariado da CT 194. Muito obrigada. Muito obrigado, engenheira Nádia. Luís, o engenheiro Pedro Santos não está presente, não? Pronto, nós, em relação à subcomissão 2, portanto, nós tínhamos um professor da Universidade de Aveiro que coordenava, depois passou para o engenheiro Pedro Santos, que trabalhava no CITEF, Centro Tecnológico Têxtil, mas já não trabalha, e, portanto, deixámos de ter o contacto com ele recentemente, e então não tivemos oportunidade de o ter aqui presente. De qualquer maneira, só para referir que a subcomissão 2 tem no programa de trabalho a norma 17.010, que aqui foi referida já, mas que está a ser traduzida e elaborada diretamente pelo secretariado, o ONS. Portanto, em breve também esperamos ter talvez ainda este ano, a norma 17.010, que é do âmbito de trabalho da subcomissão 2. Eu iria agora também falar de outra subcomissão que está um pouco, nesse caso estou eu... Só uma coisa, Luís, só para a minha orientação, a subcomissão 2, qual é o título que tem? Qual é o objeto de trabalho? Subcomissão 2, ora bem, o título certo, já agora a Rita pode dizer que eu não tenho aqui à mão. Então a Ana Rita está sem microfone. Ana Rita tem que ligar o microfone. Eu tenho no slide, para não dizer asneiras. Não está sem microfone. Ana Rita, ela está sem microfone. Ana Rita, pode ligar o seu microfone, por favor. Olha, eu tenho aqui no site do IPQ e, portanto, está aqui que é medição, caracterização e avaliação do desempenho. Já para não dizer... Tá bem. Tenho aberto o site do IPQ. E avaliação do desempenho. Portanto, medição, caracterização e avaliação do desempenho. Tá? Ok. Pronto. E então a subcomissão 3. A subcomissão 3. Então na subcomissão 3, se me permitem, eu vou agora aqui tenho aqui uma pequena apresentação que vou passar, portanto vamos aqui compartilhar a tela, e aqui,
Pronto, está. Vou pôr em apresentação. Tá. Presumo que estão a ver. Portanto, o título é Aspectos Comerciais e Outros Relativos aos Interessados. Bom, é o título que traduzimos em português, as partes interessadas, os stakeholders. E o principal objetivo desta subcomissão é o acompanhamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho 2, cujo título em inglês é Commercial and Other Stakeholder Aspects. E também seguimento do ISO-TC 229, um task group que é Societal and Consumer Issues. Portanto, estas são as atividades da subcomissão 3. A presidência inicial da subcomissão 3 foi a doutora Teresa Borges, da Direção-Geral da Saúde, que desde o início é muito ligada a um projeto PT Nano, mas depois, por motivos profissionais, desde 2018 deixou de poder acompanhar os trabalhos da CTC4. Eu, como acompanhei esta subcomissão, estive como presidente interino. Já por mais que uma reunião pudemos, digamos, arranjar um novo presidente, mas pronto, esperemos que em breve pessoas que trabalhem nesta área possam, porque eu realmente não posso estar a presidir tudo, nem faz muito sentido, portanto, mas enfim, estive nomeadamente diretamente envolvido nesta norma, que é a norma CN-ISO-TS 13.830, Guidance on Voluntary Labeling for Consumer Products Containing Manufactured Nano-Objects. Foi uma norma muito complicada a nível europeu, ela demorou 4 anos a ser aprovada e com bastante polémica, digamos, com vários países a votar contra, com medo de, apesar de ser voluntário de poder ter implicações legais. Na realidade, o nano-labeling, existem N rótulos nano, não é? Estão aqui só alguns exemplos, todos voluntários, mas há legislação em determinadas áreas, nomeadamente os cosméticos, biocidas e produtos alimentares e outros, onde é obrigatório em especificação nano. Por exemplo, tem aqui um exemplo de um cosmético em que aparece ali, portanto em letras pequeninas, mas ampliado, Titanium Dioxide Nano. Portanto, é obrigatório, se houver uma forma nano no cosmético, ela aparecer na rotulagem, não é? A ECA, a European Chemical Agency, em novembro de 2020, fez um levantamento sobre a etiquetagem de produtos de consumo nano e, a nível europeu, a conclusão foi que 87% dos entrevistados acham que devem ser informados ao comprar um produto que tenha nanomateriais, portanto, por meio de um rótulo de embalagem. Portanto, aí a importância, realmente, a nível dos consumidores, de haver uma informação sobre o conteúdo de materiais nano. Foi esta norma, portanto, é um guia para a etiquetagem voluntária, portanto, não é para a etiquetagem obrigatória, como dizem alguns produtos, mas apenas etiquetagem voluntária. Curiosamente, já agora como estou nos têxteis, uma das áreas que se aplicam muitos nano são nos têxteis, e esse estudo que foi feito salientava, por exemplo, bastantes casos da têxtil que devia ter lá o nano. Bom, a subcomissão 3 preparou a versão portuguesa desta norma, que aguarda a publicação pelo IPIC. Portanto, está aqui o draft, guia para a rotulagem voluntária de produtos de consumo contendo nano-objetos fabricados. E, portanto, ela, eu pus agora 2021, porque ela já foi enviada em 2019, mas continua ainda nos processos, nos trâmites. E por exemplo, só num anexo informativo que aparece aqui, por exemplo, exemplos de rotulagem. Este produto contém nano-objetos fabricados, ou ingrediente entre parênteses nano, como é aquele caso, dioxitânio entre parênteses nano, ou nano-dioxitânio, ou contém um ingrediente fabricado à escala nanométrica, etc. Portanto, alguns exemplos que se podem colocar na etiquetagem, nesta etiquetagem voluntária. Como trabalhos futuros da subcomissão 3, portanto, uma proposta que foi feita, mas não foi avante, que parece-me um guia interessante, que é a edição em português deste guia para o desenvolvimento responsável das nanotecnologias. Pronto, enfim, falámos a nanotecnologia, desenvolvimento responsável, e depois outra atividade é o acompanhamento dos trabalhos feitos no grupo de trabalho 2, e existe nomeadamente no âmbito do mandato M461, recentemente está a ser desenvolvida esta norma, Nanotechnology Safety by Design Concept Dedicated for Nanoscale Materials and Products Containing Nanomaterials. E eu
quando é em normas, permite-me não traduzir, porque está sempre um problema. Nós, quando fazemos uma tradução do título, é muita responsabilidade, não é? Portanto, naturalmente, que essa tradução em português terá que ser devidamente discutida. Pronto, e penso que é o meu último slide sobre a subcomissão 3, em que eu tenho estado a acompanhar e interinamente a presidir. Vou terminar então aqui a minha apresentação sobre a subcomissão 3. E agora temos a comissão mais ativa da subcomissão 4, que é a subcomissão 4, não é? Pronto, deixo a doutora Emília Tela. Boa tarde a todos Luís, presentes. Então. Eu vou aqui tentar partilhar também a minha apresentação. Vou pôr no ecrã 2. Não sei se está... Ainda não? Não estão a ver, pois não? Estamos. Estão? Pronto. Pondo no modo de apresentação, mas eu não estou aqui a ver. Não, mas nós estamos, ponha no modo de apresentação. Modo de apresentação. Não, agora saiu. Agora saí. Ponha lá e ponha no modo de apresentação. E já se estava a ver, só faltava passar para o modo de apresentação. Pronto. Cá está. Falta compartilhar. Pronto. E agora já está aqui no modo de apresentação. Não está ainda. Não. Já está. Agora é que está. Pronto, queria cumprimentar todos os oradores que aqui estão comigo, assim como também todos os que estão a assistir a partir de outros locais. Venho falar sobre a subcomissão 4, é uma subcomissão que é presidida pela Autoridade para as Condições de Trabalho, porque o tema desta subcomissão tem a ver com a saúde, segurança e ambiente. Esta comissão é constituída por 41 elementos, notem que nós somos 61 em toda a comissão, em toda a CT 194, por isso, como também já foi dito aqui pela engenheira Ana Rita, uma grande percentagem dos vogais encontram-se aqui nesta também subcomissão. Muitos dos nossos elementos não pertencem só a uma subcomissão, fazem parte de mais do que uma subcomissão. Nesta subcomissão estão representadas 27 entidades, representantes, a maior parte deles da academia, da universidade, mas também algumas empresas que têm interesses nestas matérias, dois elementos que estão a título pessoal, por isso também faço aqui o apelo a que venham também trabalhar connosco nestas tarefas muito ambiciosas e que nos dão também aqui uma partilha de conhecimentos muito importante para conseguirmos o nosso objetivo nesta subcomissão é proteger não só o meio ambiente, mas também a saúde das pessoas quando estão a trabalhar. Esta subcomissão acompanha, tal como as outras e toda a CT, as atividades normativas europeias, da Comissão do Technical Committee do CEN e da ISO, e por isso anualmente votamos e analisamos vários documentos que fazem parte da nossa atividade corrente durante todo o ano. Além disso, o grande esforço de todos os membros é na tradução de documentos. Já traduzimos e já finalizamos a tradução desta ISO-TS 12.901, da parte 1, que nos fala sobre a nanotecnologia, a avaliação do risco, a apreciação do risco ocupacional aplicado à engenharia e às outras partes, e estamos aqui a trabalhar neste momento na parte 2 desta norma. Esta parte 2 fala sobre a utilização da abordagem de bandas de controle. No futuro, nós vamos tendo reuniões, estas reuniões são muito ativas, são muito participativas,
Nem todos os elementos participam sempre, mas temos normalmente entre 3 a 7 reuniões por ano. Antes eram presenciais, agora são mais, como é que se diz, são mais via esta forma online, não é? O que também nos permite aqui ter um outro desempenho nessas reuniões e mesmo em conseguir gerir muito melhor o tempo na execução das tarefas que temos de troca de impressões para a tradução destas normas. Estas duas normas que eu aqui apresentei tinham a ver com a segurança e saúde no trabalho. Existem outras duas normas mais relacionadas com o ambiente, uma delas que é a CNTS 17.275, que é um documento com cerca de 63 páginas e que fala sobre as diretrizes para a gestão e eliminação de resíduos do fabrico e processamento de nanoobjetos fabricados. E temos uma outra norma, que é a CNTS 17.276, de 2019, que nos fala sobre as diretrizes para a gestão e eliminação de resíduos do fabrico e processamento de nanoobjetos fabricados. São normas também que já estão quase prontas para serem publicadas, por isso falta algumas revisões, mas dentro em breve este ano, seguramente, estas duas normas relacionadas com o ambiente e as duas anteriores relacionadas com a segurança e saúde no trabalho, o nosso objetivo é estarem publicadas até ao fim deste ano, 2021. No futuro, este ano já tivemos 2 reuniões da subcomissão e decidimos traduzir uma norma que tem a ver com a explosividade e a inflamabilidade de nanoobjetos, pós-contendo nanoobjetos. E ver também o transporte, o armazenamento e a manipulação dessas substâncias. Uma outra ação que a subcomissão tem tido é divulgar o que nós fazemos e divulgar também a CT. Nós temos participado em alguns webinars, eu pus aqui só como exemplo, só alguns de alguns que participamos. Em 2016, um dos nossos elementos, a doutora Henriqueta Louro, apresentou numa palestra no Seminário de Saúde e Segurança e Saúde no Trabalho, promover os locais de trabalho saudáveis ao longo da vida, organizado pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, uma palestra sobre os riscos laborais associados à manipulação de nanomateriais. Em 2018 e 2018 tivemos a oportunidade de, juntamente com uma campanha europeia, da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, que estava a ser levada a cabo sobre locais de trabalho saudáveis, gerir as substâncias perigosas, de promover esta CT e esta perigosidade para estes nanomateriais e a sua interação com o nosso organismo e os efeitos a longo prazo mais que possam ter na saúde dos trabalhadores. Neste contexto de termos esta campanha a decorrer, é uma campanha europeia 2018-2019, a Autoridade para as Condições de Trabalho, juntamente com a CT 194 e o INL, que tem sede em Braga, organizamos um seminário sobre nanomateriais quando o tamanho interessa. Foi também um seminário onde estivemos todas as subcomissões da Comissão Técnica 194, onde partilhamos também mais ou menos a informação que pretendemos aqui partilhar hoje. Mas também em 2018 disponibilizamos informação em 15 seminários da campanha europeia, onde levamos estas atividades a esses seminários. Em 2019, ainda no âmbito da campanha europeia, da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, que é organizada cá em Portugal pela ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, que é o ponto focal da Agência Europeia cá em Portugal, e aqui levamos a 6 seminários também estas temáticas. Este ano já apresentamos também, a Henriqueta Louro já publicou como a Vidal e como a Maria João Silva apresentaram um póster também sobre
a avaliação da nanosegurança em fase inicial como instrumento crítico para o desenvolvimento de nanomateriais inovadores ainda este mês, agora em maio, 5 e 6 de maio, na Euronanoforum. Temos aqui vários projetos onde estamos envolvidos, os nossos elementos participam em vários projetos internacionais, outros de divulgação de informação, como este NanoNow do CTCV, por isso estamos sempre a tentar levar esta informação aos técnicos de segurança e saúde do trabalho, que são um dos nossos públicos-alvos, mas também a toda a população, porque é uma matéria que interessa a todos. Os efeitos destes materiais no organismo são diversos, por isso o tamanho interessa, como ainda há pouco eu dizia, têm um maior nível de explosividade, caracterizamos já algumas substâncias como carcinogénicas, como os nanotubos de carbono parede múltipla, que já é classificada como potencialmente carcinogénica, por isso temos aqui muita informação que conhecemos e que sabemos e que convém divulgar. E era tudo o que eu vos trazia, e em nome dos membros desta comissão, queria agradecer esta oportunidade, agradecer a todos os membros também a participação e queria fazer um agradecimento especial a duas pessoas, ao engenheiro José Carlos Costa e ao engenheiro Francisco Silva, que têm apoiado esta comissão muito com esta tradução destas normas e as suas representações também noutros fóruns. Obrigada. Muito obrigado, doutora Emília Telo. E então, segue-se no programa o engenheiro Mário Brito, diretor comercial da Smart Innovation. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Perfeitamente. Boa tarde a todos os oradores e aos participantes também e acima de tudo, também aqui ao CT 194 pelo convite e pelo excelente trabalho também que têm feito até agora e que sem dúvida é importante para a realidade da nanotecnologia, porque a nanotecnologia acaba por ser uma nuvem um pouco abstrata ainda no mercado em geral e na sociedade, mas efetivamente é uma indústria já com cartas no mercado, que é o nosso caso. Portanto, nós somos uma empresa que trabalha nessa área e daí valorizarmos também esta questão da normalização. Portanto, vou partilhar aqui a apresentação. Conseguem ver? Vê-se perfeitamente. Okay. Portanto, somos naturalmente uma empresa de nanotecnologia. Provavelmente, se não fôssemos, não estaríamos aqui a falar. Começamos por aí e, de facto, dispomos de soluções diferentes para diferentes indústrias e acreditamos também, como todos aqui certamente, que a nanotecnologia tem um potencial enorme de aplicação para ajudar a resolver problemas complexos no mundo. E acabam por ser alguns desses problemas inicialmente que nos levaram a criar a empresa e a tecnologia que dispomos para desenvolver respostas mais sustentáveis e mais eficazes de base nanotecnológica. Portanto, eu não vou aprofundar aqui a questão da apresentação sobre aquilo que é a nanotecnologia, até porque vários dos oradores já o referenciaram antes e não há necessidade de nos repetirmos. Mas na nossa realidade, enquanto empresa, nós entramos aqui na parte tridimensional em nanopartículas. Portanto, nós fabricamos, nós produzimos nanopartículas com base líquida, base de produtos químicos, que por sua vez fornecemos a diferentes indústrias. E sem querer fazer aqui uma apresentação demasiado comercial, vou falar também um pouco da nossa empresa para ficarem a conhecer melhor. E porque, de facto, a nanotecnologia já é uma realidade para muitos e a nossa empresa é uma dessas provas. Portanto, dada a versatilidade da aplicação da nossa tecnologia, nós acabamos por conseguir, através de uma tecnologia, desenvolver soluções para diferentes indústrias, diferentes produtos, diferentes materiais e atribuir propriedades e funcionalidades a todas essas áreas, nomeadamente o setor têxtil, com acabamentos funcionais, o setor de higiene e controle de pragas, com soluções desinfetantes, repelentes de mosquito e outras. O setor também da funcionalização do papel e do cartão, com aplicações fantásticas na área do packaging
também falou-se há pouco da parte do contacto, portanto, com os artigos alimentares. Depois a construção cosmética e também laboratórios farmacêuticos que fornecemos. Portanto, dispomos de uma tecnologia que pode ser aplicada em vários domínios da vida económica e que tem um potencial de desenvolvimento enorme pela sua grande versatilidade. E, portanto, a discussão aqui que estamos a ter hoje também é fundamental, pois acreditamos que a nanotecnologia inevitavelmente vai estar presente em vários, portanto, domínios da nossa vida em breve, assim queremos acreditar, e será parte integrante, não é, de produtos direcionados ao grande consumo, ao retalho, sem se falar apenas de parte industrial. Portanto, vai chegar a todos, ao comum cidadão, usufruir da nanotecnologia no seu dia-a-dia, nos produtos que consome, e claro, isto amplifica, não é, os impactos que a nanotecnologia, a presença das nanopartículas, no nosso caso falamos apenas de nanopartículas, que poderá ter, não é, na sociedade e no ambiente. E então a normalização é imprescindível, é crucial. E acreditamos também que no caso da normalização poderá beneficiar muito também uma parte que eu penso não ter sido referenciada antes pelos outros oradores, quando se fala de, portanto, normalização em termos da segurança, da caracterização, da sustentabilidade, do impacto ambiental, também tudo isso beneficia diretamente as transações comerciais das empresas que comercializam produtos nanotecnológicos, porque acaba por também todos esses fatores que referenciaram, até de um ponto de vista também de R&D, não é? de investigação. As empresas vivem de negócio e de encomendas, não apenas de projetos, e nós sentimos que, de facto, a normalização em toda esta cadeia, desde o projeto até o produto que é comercializado, essa normalização é essencial e crucial para o sucesso do produto final, do produto, da tecnologia e, por sua vez, do grupo ou da empresa que o comercializa. E, portanto, voltando aqui à apresentação, nestas 3 imagens que podem ver aí, a imagem do meio é areia, portanto não é uma imagem tirada por nós, mas representa a sílica, portanto nós produzimos partículas de sílica. A sílica é um elemento natural, como certamente sabem. No entanto, as 2 imagens, a da esquerda e a da direita, foram tiradas por nós no I3Bs, Universidade do Minho, mais especificamente no I3Bs, portanto é uma análise SEM de fibras têxteis funcionalizadas com as nossas nanopartículas. Portanto, podem verificar aí as nanopartículas fixadas no substrato. Por sua vez, as nanopartículas transportam substâncias ativas, um antibacteriano, um antifúngico, um antiviral, uma substância repelente de insetos, uma substância para neutralização de odores ou para efeito vasodilatador ou anti-inflamatório, que conseguimos conferir então aos materiais. Aqui nas microcápsulas e nas partículas fazemos esta comparação engraçada entre a bola de golfe e a bola de ping-pong, que é uma forma bastante simpática de fazer a grande diferença daquilo que há e daquilo em que nós somos disruptivos. Portanto, no nosso caso, a bola de golfe é uma partícula maciça, não é oca, não é uma cápsula, nós não encapsulamos as substâncias, mas sim colocamos as substâncias ativas, portanto, na superfície da nanopartícula, através de determinados ligantes que é propriedade intelectual, não vamos aqui referenciar, mas, portanto, nós conseguimos funcionalizar, fixar essas substâncias diversas nas nossas nanopartículas de sílica e, por sua vez, ligá-las aos materiais, que dessa forma vão atribuir, então, as ditas características ao material e oferecer, assim, valor acrescentado e diferenciação para quem os utiliza. E neste gráfico vemos, de facto, na linha vermelha, que oferecemos aqui no caso têxtil uma proteção e uma eficácia bastante mais duradoura e eficaz do que a concorrência no caso das microcápsulas. Apenas a título de exemplo, nós temos um acabamento antiviral que é usado por fabricantes têxteis para uniformes médicos ou até mesmo para roupa de desporto em têxteis técnicos para neutralização dos maus cheiros, higiene e frescura, e também, claro, na questão das máscaras do ano passado e já há vários anos que temos produtos para combater as infecções hospitalares, muito antes da pandemia, e nós após 100 lavagens conseguimos ainda eficácia na ordem dos 99,98. Ou seja, de facto as partículas fixam-se, estão ativas
e a aportar, portanto, estas características ao material. Porque a sílica? Totalmente sustentável, presente na natureza, não tem qualquer, digamos, contraindicação ambiental, é biodegradável, é reconhecida pelas diversas autoridades como uma substância ou um elemento, neste caso, bastante seguro e diverso pela sua versatilidade natural, e, portanto, nós usamos a sílica também como a base das nossas, não é? Como o material das nossas nanopartículas. Portanto, aqui em baixo vêm algumas imagens de setores onde trabalhamos, portanto, lavandarias, aditivos para lavagem de têxteis, ou mesmo aplicações diretas para a pele, tintas e muitos outros. Nós estamos focados apenas na saúde, no bem-estar e na proteção. Acabam por ser estes os 3 pilares dos nossos produtos e do nosso desenvolvimento tecnológico. Nós fabricamos os nossos produtos, portanto, temos uma unidade de produção onde nós temos a unidade fabril, o nosso próprio laboratório, pequeno laboratório onde fazemos novos desenvolvimentos, temos constantemente novos desafios das universidades, e o professor Luís Almeida sabe isso também. Muitas vezes temos a possibilidade de, digamos, diversificar a nossa tecnologia para outros materiais, para outras áreas, e assim, desta forma, tentarmos apresentar mais soluções para novas indústrias, mas sempre nesta base: saúde, bem-estar e proteção. Daí, mais uma vez, na nossa esfera empresarial, apenas posso falar neste caso pela nossa realidade, a normalização é vital. Com certeza que será para todas as outras áreas, mas quando se fala de soluções que previnem doenças, que apresentam soluções para a prevenção de sintomas, de problemas de saúde pública, ou apenas outras características mais generalizadas para os materiais, sem dúvida que a normalização vai, digamos, balançar e equilibrar a forma como o mercado comunica e consome as soluções nanotecnológicas. Porque há aqui uma incoerência muito grande, desde a caracterização, portanto, os termos que atribuímos a determinados materiais, a determinados fatores ou parâmetros da nossa cadeia de valor toda, e nós, enquanto empresa, acabamos por ter aqui três questões, que é a parte de investigação, a parte produtiva e a parte comercial. Ok? E eu queria, de facto, deixar isto aqui claro para todos. Todos nós certamente temos um background de engenharia e de ciência, mas nós, enquanto empresa, de facto, temos também a parte comercial, e a nossa tecnologia nasceu também numa universidade. Portanto, nós, dessa investigação, deparamos com soluções que nós validamos e que funcionam e que se transformaram em produtos viáveis no mercado comercial, ou seja, com potencial comercial. E desta forma, desde a investigação à parte produtiva, porque nós temos que fabricar depois em escala aquilo que desenvolvemos, e por sua vez comercializar, a normalização acaba por estar associada e trazer vantagens a todas estas etapas, que neste caso são 3, possivelmente noutras indústrias haverá outras sub-etapas entre estas 3. E, portanto, nós acabamos por, só para terminar aqui a parte dos nossos produtos, também bastante interessante, vamos só referenciar aqui o Repel Mosquito e o Bac Pure, que são os nossos produtos estrela. Um dos primeiros produtos que nós fizemos foi, de facto, um repelente de insetos com aplicação fantástica em diferentes áreas para prevenir doenças como a malária, que é um problema enorme de saúde pública, felizmente não na Europa, não é? Nós não pensamos muito nisso, mas nós lidamos muito com mercados tropicais e é uma situação, de facto, bastante crítica internacionalmente, e nós temos soluções fantásticas, onde nós já fizemos campanhas anti-malária em que fomos pintar escolas em zonas bastante endémicas, em Moçambique, na Costa do Marfim, em Angola, lavar a roupa, os uniformes das escolas, ou então também de forças de autoridade desses mesmos países, desenvolvimento de uniformes militares, lá está as tais 100 lavagens de resistência, às quais o artigo têxtil pode ser submetido e mantém a sua eficácia extremamente alta, 4 anos nas tintas,
Portanto, imaginemos pintar uma escola numa zona também endémica, ou mesmo um hotel numa zona de praia. Portanto, com Mário essa Brito, proteção. eu posso lhe pedir uma certa brevidade, estamos um bocadinho atrasados já. É o penúltimo slide. E depois, então, aqui na parte do BacPure é, portanto, uma solução antimicrobiana que elimina bactérias, fungos e vírus, também com estas diferentes aplicações e muitas outras. Por sua vez, a nossa tecnologia está neste momento a ser também estendida ou adaptada ou desenvolvida para outras áreas, nomeadamente conferir propriedades repelentes da água ou ignífugas ao papel, e também à cortiça, e a outras áreas também, onde temos aqui alguns projetos embrionários. Para terminar, como eu disse, a normalização acaba por ser algo que nós gostávamos de ver acontecer eventualmente, e tenho a certeza que outras empresas de nanotecnologia como nós certamente partilham esta opinião, pois nós estamos inevitavelmente limitados nesta indústria, e quando fazemos a abordagem comercial, por exemplo, em feiras que nós fazemos, feiras têxteis, em que nós fazemos, nanotecnologia acaba por ser ainda uma questão pouco esclarecedora ou pouco transparente no mercado, e a normalização certamente também aí poderá ajudar a transmitir segurança na forma como os produtos são comunicados, consumidos, transformados e comercializados. E obrigado. Dou por terminada aqui a apresentação. Obrigado pelo vosso tempo. Ok, muito obrigado, Mário Brito. Só não disse onde é que estão localizados. Onde é que a sua empresa está? Estamos localizados em Barcelos. Ok, sim senhor. Muito obrigado. Obrigado. E agora é o Luís Almeida. Luís, peço-lhe que seja rápido, só porque já estamos com um ligeiro atraso. Não, mas não é muito, mas é um bocadinho. Luís está sem som. Está sem som, Luís. Tem que ligar o microfone. Em baixo à esquerda. Luís. Em baixo do lado esquerdo. É que eu não chegava ao botão porque tinha a compartilhar o ecrã, e agora já consigo. Peço desculpa. Vamos então. Pronto, eu estava então a dizer que ia tentar ser breve nesta minha terceira apresentação. Eu penso já agora, os slides irão estar disponíveis pela Ordem dos Engenheiros ou não? Como é que, se isso acontecer, portanto, alguma da informação que eu iria transmitir aqui poderia ser consultada depois, ok? Pronto, então, falar um pouco sobre o mandato, que era um dos tópicos deste seminário. Bom, o mandato mais importante, é o mandato 461, que já falei aqui, que também foi falado pela doutora Maria João Graça, foi o mandato dirigido ao CEN, CENELEC e ETSI, a três organizações de normalização, cujo objetivo é desenvolver normas para métodos de ensaio e ferramentas para a caracterização, comportamento e avaliação da exposição. As áreas, têm 4 áreas de intervenção: metodologias para a criação de nanomateriais, amostragem e medição da exposição dos trabalhadores, consumidores e meio ambiente, métodos para simular a exposição a nanomateriais, saúde, segurança e meio ambiente. Podem dizer, para que é um mandato? Na realidade, a Comissão Europeia, como foi referido já pela engenheira Nadir Vidal, lançou uma definição oficial de nanomaterial. Esta definição é que é utilizada para fins de legislação, e a normalização também será um suporte à legislação. Aliás, normas que sejam, como foi dito, feitas sob um mandato poderão ser de aplicação obrigatória. Bom, o CNTC 352 já em 2011 apresentou uma lista de 46 propostas de normas, divididas em 4 áreas. Primeiro, a amostragem e medição da exposição, em termos de local de trabalho, consumidor e ambiente, métodos para simular as exposições a nanomateriais e saúde, segurança e meio ambiente. Estas normas, este mandato foi desenvolvido ou está a ser desenvolvido em colaboração com outros comitês técnicos que não só o 352. Por exemplo, o caso da Têxtil, eu estou envolvido, também desenvolveu uma norma. Em 2018 foi lançada uma nova call express e foram aparecer 11 novas propostas de normas. Naturalmente que a Comissão Europeia, havendo um mandato, pode financiar, portanto, da primeira série houve algum financiamento. Agora temos a questão do financiamento, que tem sido bastante limitado, mas mesmo assim não quer dizer que estes trabalhos não tenham continuado. E agora eu tenho aqui
portanto, eu, como digo, vou terminar já em breve. Tem aqui a lista das normas, todas as normas publicadas pelo CNT 352, algumas delas já aqui foram faladas e, portanto, eu não vou detalhar, porque isto estará disponível. Por exemplo, aparece aí na última a norma da etiquetagem voluntária, aparece aqui o nano-representamento responsável, que eu também já falei, a 17.010 dos mesurantes, que também está a ser tratada na Comissão 2, e assim sucessivamente. Portanto, a explosividade também já foi falado, vai ser tratado da subcomissão 4. Também já foi falado pela doutora Emília Tebra, esta norma, a primeira que está aqui na lista, que é a gestão e disposição dos resíduos, e também a seguinte, que é a avaliação do ciclo de vida, que também está a ser tratada na subcomissão 4. Portanto, temos acompanhado estas normas, que são muitas desenvolvidas de acordo com o mandato, e penso que, na medida do possível, tê-las estas normas também na língua portuguesa. Depois há as normas todas da terminologia, que foram faladas aqui pela Engenharia Vital, e que também são normas importantes, são normas ISO, mas que têm sido quase todas adotadas como normas europeias. Portanto, a questão do vocabulário é extremamente importante. E era isto que eu tinha a dizer sobre peço desculpa de não tentei encurtar um pouco aqui a minha apresentação, porque acho que era interessante também ouvirmos um pouco a audiência, não é? Estamos aqui, audiência, não vemos a audiência só pode intervir por escrito, ou no chat, no bate-papo, ou no questões e respostas, portanto, acho que eu queria, de qualquer maneira, já agora para terminar, e aproveitava já para referir uma coisa que apareceu no chat, peço desculpa já agora, permito que tenha a ver com ordens de engenheiros. Eu também sou engenheiro, que é a participação dos engenheiros na CT 194. Naturalmente, temos muitos engenheiros a participar, mas a pergunta que aparecia era concretamente se a própria ordem, não quer estar representada. Com certeza, nomeadamente falei do Colégio de Materiais, a ordem é um organismo, penso que este assunto da nanotecnologia interessa aos engenheiros como ordem e, portanto, naturalmente, que se a ordem decidir representar-se como ordem, teremos tudo, será bem-vindo, não é? Tá. Se respondes já a uma pergunta que estava aí, tá? Essa pergunta é do nosso colega José Maria Albuquerque, que é o presidente do Colégio Nacional de Engenharia de Materiais, e eu acho que é uma pergunta que faz todo o sentido. A Engenharia de Materiais estar a ordem, e nomeadamente através do Colégio de Engenharia de Materiais, envolver-se. Agora, a forma do envolvimento terão que ser vocês a determinar a mais conveniente, mas eu acho que faz sentido a pergunta, é uma pergunta estruturante. Ligação da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente através do Colégio de Engenharia de Materiais, Colégio de Engenharia Química, seja como for, à CT 194, para participação. Pois, eu penso que a doutora Maria João Graça está... a pergunta era para a doutora Maria João Graça. Era para a doutora Maria João Graça, portanto... Muito bem, então é muito fácil, ou seja, aqui quem está representado nas comissões técnicas são as entidades e através de um vogal votante e de suplentes, portanto só tem um voto. Aqui o que têm de fazer é qualquer entidade, ou o colégio, ou a ordem e o colégio, podem solicitar a participação na comissão técnica ACT 194, é levada a plenário a decisão da inclusão dos novos participantes, será votado e automaticamente, se for positivo, como parece que sim, poderão começar a trabalhar. Eu gostava só também já agora de aproveitar para dizer uma coisa, é que o IPQ tem um protocolo com a Ordem dos Engenheiros. Eu não sei se estou a antecipar nada, estou a antecipar alguma coisa, mas vou aproveitar este momento. Temos um protocolo com a Ordem dos Engenheiros, que vai ser revisto. Vamos ter já uma reunião na próxima quinta-feira, inclusive para acordar aqui uma forma de um acesso mais, eu vou dizer, mais barato aos engenheiros, exato, a todas as pessoas que estão na Ordem dos Engenheiros, para haver aqui um protocolo de venda a preços bastante mais baixos.
Pronto, era esta deixa também que já agora eu gostava de deixar aqui. Essa é uma boa notícia. É uma boa notícia. Eu trabalhei muito tempo em sistemas de gestão, como consultor e como profissional disso, e lembro-me que os custos das normas eram bastante elevados. E, portanto, se houver o que tinha um efeito é que às vezes falsificavam-se, quer dizer, havia fotocópias, em vez de haver a compra legítima da norma. Por acaso, eu como era professor do ISEL, e o ISEL tinha um protocolo e comprava as normas todas, eu estava safo disso, mas sei o que é que se falava na altura e os preços das normas eram realmente elevados. Muito obrigado, doutora Maria João. Há aqui há mais questões que eu gostaria de pôr também. Uma delas é curiosa porque se entronca também numa que eu tinha minha, que é uma questão levantada pela participante Isabel Berger, que diz assim: é necessária a rotulagem de ingredientes nano em alimentos? E eu acrescentava, compunha além desta pergunta, que é da Isabel Berger, eu punha outra. O Luís Almeida falou, não só na apresentação, com o chapéu da subcomissão, mas agora também na parte final, de nanolabeling a título voluntário. E a minha pergunta é, porquê voluntário? Estão a ver, por exemplo, nos alimentos, um alimento que tenha nanocomponentes, o nanolabeling deve ser voluntário? A questão, e isto entronca-se como outra coisa, não deve aqui a subcomissão 4 de Segurança e Saúde também intervir, porque o nanolabeling pode ter como efeito proteger utilizadores, manuseadores do produto de efeitos nefastos para a saúde e segurança da existência de nanocomponentes. Portanto, primeira pergunta, é necessário ou não a rotulagem haver rotulagem nano quando há nanoingredientes em produtos alimentares? Bom, eu permito-me, como falei, labeling, mas não sou perito em produtos alimentares. Sei que é obrigatório a etiquetagem do produto alimentar em si, portanto, só o nano. Em relação às embalagens, aqui usa-se muito, nomeadamente dióxido de titânio, nas embalagens. Eu não tenho ideia se é obrigatório ou não. Não sou perito, não sei se alguém, a doutora Emília Telo, pode falar um pouco mais. Eu não, sinceramente, lamento muito, mas não. Aliás, nós tínhamos, como há um grupo de trabalho, agora número 4, que está a desenvolver precisamente uma norma na área alimentar, pôs a questão aqui, pela Rita Alberto, que é de nós criarmos também uma nova subcomissão ligada à parte alimentar, tendo naturalmente peritos da área alimentar. Portanto, eu não posso ser lembro que a Ordem tem uma comissão de especialização em engenharia alimentar. Okay, portanto também pode, com pessoas especializadas que também poderiam ajudar aí. Emília? Sim, se me permitem, então nós aqui na subcomissão e em toda a comissão técnica na CT 194 temos elementos que trabalham esta parte da parte alimentar, a Henriqueta Louro e a Maria João, que estão muito dentro desta temática. Não é o meu caso, porque a parte do alimento não entra tanto na área da segurança e saúde do trabalho, que é o meu foco, embora haja a ingestão através de fumar, beber ou comer no local de trabalho, não é? Por isso não é de descartar nem de não ter em atenção essa via de entrada no organismo. No entanto, tudo o que nós fazemos é mais por outras vias de entrada, como a inalação ou contacto percutâneo. E para isso a ECA, a Agência dos Produtos Químicos, que tem sede na Finlândia, também que é responsável por onde se fazem os registros, a avaliação e autorização e até restrição de utilização de alguns produtos químicos no espaço europeu, também tem uma área dedicada aos nanomateriais e onde a rotulagem de todos estes nanomateriais que são utilizados nas mais variadas formas estão descritos. É uma área também ainda em desenvolvimento, ainda não temos conhecimento total, mas é uma área de destaque dado pela ECA, para essa tal agência europeia para o produto químico. O que podemos concluir é que realmente é desejável que a inclusão de nanoprodutos em produtos alimentares
ou noutro tipo de produtos. Dérmicos, soluções dérmicas, por exemplo. Etc. Quer dizer, deveria ser objeto de uma rotulagem, porventura obrigatória, pelo menos para certos componentes e em certas aplicações, que elucidasse o utilizador de que vai contactar com nanoprodutos. Sim, mas aqui ainda temos que ter muito mais investigação a nível da engenharia biomédica, que é a minha formação de base, quer dizer, de mestrado, em que nós temos que perceber muito bem qual é esta interação do nanomaterial com o nosso organismo. E nós sabemos, à data, há vários estudos de investigação que mostram que estas nanopartículas não se comportam como uma ou outra substância química qualquer que segue a regra de, aumentando a dose, irá aumentar o meu efeito, a dose a que o trabalhador está exposto vai aumentar o efeito no seu organismo. Aqui não. Há estudos, já desde 2004, que mostram que estes nanomateriais, alguns deles, porque eles são todos diferentes, cada nanomaterial tem que ser visto como único, porque não posso dizer que todos os nanomateriais, um nanotubo e outro que tenha uma forma, uma área de superfície diferente, circular ou outra, terá outra interação com o organismo e depende muito, como também já disse o engenheiro Mário Brito, estes ligantes que os nanomateriais vão fazer são muito importantes e por isso esse ligante às nossas células e ao nosso material genético, hipoteticamente, terá aqui um outro efeito, mas desde 2004 há vários estudos que indicam que estes nanomateriais, se forem inalados, até podem entrar diretamente para o sistema nervoso central, porque nos sensores olfativos, nas nossas células sensoriais, poderão entrar diretamente, não passando a barreira que nós temos em que filtra as substâncias perigosas e não chega ao sistema nervoso central. Mas ainda há aqui uma área de investigação que deve ser muito mais aprofundada e principalmente nos efeitos a longo prazo, que nós ainda não temos essa informação muito conhecida. Olha, mas já agora só permite, para terminar, eu sei que o engenheiro Mário também vai ter uma pergunta, eu também vou passar daqui a pouco, há uma pergunta para si, mas em relação à etiquetagem, nós temos um problema complicado, porque é o seguinte, aqui em Portugal, o GMO ou OGMs nos produtos alimentares, não há assim grande polémica, ou tanta como noutros países, em que se a pessoa vir lá, tem OGM, não compra. Portanto, a questão é, se tem nano, então não vou comprar, não é? Por exemplo, na Austrália, onde há houve muita polémica dos protetores solares, que diz garantido não nano, é garantido que não tem nano. Portanto, podemos dizer o nano é bom, ou ao contrário, o nano é mau. E, portanto, a etiquetagem tem essa dupla face, não é? E daí aquela norma que eu falei teve muita polémica por causa disso, não é? Se calhar, quando fomos obrigados, como é que vão tratar os consumidores. Mas, portanto, é obrigatório nos cosméticos e nos biocidas, e eu já agora acho que estavas o engenheiro Mário Brito como uma empresa que comercializa os produtos, embora não o produto final, só o produto intermediário, não é? Mas que também, não sei se quer falar um pouco sobre isto, não é? Em que medida é que se pode implicar na vossa empresa? Certo, só apenas um detalhe para acrescentar. De facto, nós vendemos os nossos produtos a granel B2B, portanto, empresa a empresa, não business to business. Exatamente, não lidamos com o consumidor final, mas as empresas, ou melhor, os nossos clientes transformam o nosso produto para melhorar ou atribuir as características aos seus materiais, àquilo que produzem. No entanto, nós temos um cuidado particular, que é especificamente em determinado tipo de produto ou indústrias, não produzir nanopartícula, mas sim partícula, numa escala um pouco mais alta. Portanto, nós somos uma empresa de nanotecnologia, mas precisamente por força do mercado e pelas questões de segurança, até como foi referido aqui, a própria absorção sistémica, quando se fala de produtos para aplicar diretamente na pele, em que as nanopartículas são tão nano que podem literalmente ser absorvidas e entrar no nosso sistema sanguíneo, e imaginem transportar metais pesados, como íons de prata, e entrar na nossa circulação, não é? Portanto, nós conseguimos, de facto, regular aqui a nossa própria produção, de forma a termos uma capacidade de uma gama de tamanho mínimo e máximo, e soluções para têxteis que acabam por estar em contacto com a pele, ou mesmo soluções cosméticas para a pele, para a aplicação direta na pele. Nós produzimos entre 120 a 200, 250 nanómetros, sempre acima dos 120. Abaixo dos 90, de acordo com a informação que nós temos de pesquisas e de outras comunidades também nanotecnológicas às quais estamos associados,
abaixo dos 80, 90 é aí que de facto a questão da segurança pode ser levantada. Acima disso, à partida, mas lá está, depende do tipo de produto. É um produto alimentar, é um produto cosmético para a pele, é um produto que vai ser aplicado noutro material que só por sua vez está em contacto connosco e não há migração, não é, das nanopartículas para a pele ou para o nosso organismo. Há muitas questões, mas em termos de rotulagem também não sabemos. Outra pergunta para si, Engenheiro Mário Brito. Além da sílica, utilizam outro tipo de materiais nas vossas nanopartículas? Utilizam mais algum material biodegradável. Portanto, nós, biodegradável, sim. Exatamente, nós só utilizamos a sílica como base das nossas nanopartículas e partículas apenas. Daí o nosso nome também ser tecnologia SI, SI de Smart Innovation, SI de sílica. Na verdade, o nome Smart Innovation foi forçado para começar por S e acabar por aí, como a sílica. Utilizamos, sim, substâncias ativas que, por sua vez, são também biodegradáveis, mas em termos de materiais, apenas utilizamos a sílica. Para já. Muito bem. Há aqui mais outra pergunta. Eu peço desculpa, mas tenho que chamar a atenção uma coisa do Engenheiro Mário Brito sobre a questão do tamanho, porque realmente, ponto, se a média é acima de 100 nanómetros, não é nano. Mas o que é que diz a definição da Comissão Europeia? Atenção, porque a definição da Comissão Europeia que diz aqui: em casos específicos e sempre que tal se justifique devido a preocupações ambientais e de saúde e segurança, o limiar da distribuição a número de tamanho pode ser substituído por um limiar de 1 a 50, ou seja, o material que tenha apenas 1% de partículas abaixo dos 100 nanómetros, de acordo com esta definição da Comissão Europeia, é considerado como nano. Portanto, queria chamar a atenção disso, porque realmente podem cair em cima, porque com certeza que na curva de distribuição basta 1% abaixo de 100 nanómetros para ser considerado como nano. Atenção. Certo, mas repare que nós, na verdade, até parte da nossa comunicação e inclusive brochuras dos nossos produtos, nós mencionamos partículas. Muito bem. Foi uma estratégia nossa de mencionar partículas. Seja nano ou não, esteja ou não dentro destes parâmetros que referiu agora, por uma questão de segurança até comercial, porque de facto, como disse, a palavra nano continua a ser uma palavra que nem sempre é bem recebida. Nós detectamos isto em feiras internacionais que fazemos, como disse antes. As pessoas ou ficam surpreendidas por ser um produto nanotecnológico que é o futuro e é fantástico, ou então ficam bastante reticentes e de pé atrás por ser nano, porque leram sobre nanolipossomas antisselulíticos, como algumas empresas cosméticos fizeram há uns anos atrás, criou alguma polémica pela absorção e por outros problemas e efeitos secundários, e portanto a palavra nano acaba por ser uma marca, o nano é uma marca hoje em dia, que está conotado nem sempre positivo. E estou a ver aqui também, eu tinha outra questão, não é? Há outra questão, exatamente. Se há variações na forma de comercializar produtos contendo nanopartículas em função da forma como as nanopartículas estão retidas ou quimicamente ligadas à matriz de base. Ora bem, não sei se aqui a Sara Barros refere, portanto, a comercialização de produtos modificados com nanopartículas está sujeita a distintos processos de aplicação do produto químico. Não sei se é isso que quer referir. Não, eu suponho que a forma de comercializar se muda em função da forma como as nanopartículas estão ligadas à matriz de base, aonde vão ser aplicadas. No nosso caso, os nossos produtos estão todos sujeitos, portanto, à normativa da ECA, como foi referido antes, da Agência Química Europeia, por serem produtos biocidas. E, portanto, nós entramos no âmbito do BPR, do Biocidal Product Regulation. Mas isso porque as substâncias ativas que nós utilizamos são biocidas. Ou seja, um biocida acaba por ser algo que, de certa forma, mata, elimina, repele ou afeta organismos. Insetos ou bactérias, por exemplo. E, portanto, o artigo final, se a sua função primária for uma função biocida, que nem sempre é, porque a função de um artigo têxtil, se for um lençol, é tapar o colchão, se for uma peça de vestuário, é proteger a nossa pele, essa é a função primária do artigo, a função secundária será afastar mosquitos ou eliminar vírus, por exemplo. Mas se a função primária for, de facto, repelir insetos, a título de exemplo, aí tem que estar sujeito à questão burocrática do BPR e, em Portugal, a Direção-Geral de Saúde, para ter autorização de venda. Muito bem. Já agora, queria prevenir o engenheiro Mário Brito, que tem aqui, não no Q&A, mas no bate-papo,
uma pessoa que quer o contacto da sua empresa, ou o seu contacto, portanto, não se importe, fará o favor, vai ao bate-papo e fica com uma senhora chamada Luísa Durães, que provavelmente tem algum interesse em contactar comercialmente a sua empresa. Com certeza. Pronto. Outra coisa que se pergunta aqui era se era obrigatória a nanorrotulagem no caso de medicamentos. Suponho que foi dada a resposta. É a mesma coisa que com alimentos, certo? Quer dizer, há regulamentação específica. A legislação é diferente, pois. A legislação é diferente, mas há regulamentação para São medicamentos, específicas, sim. há regulamentação para cosméticos e há regulamentação para alimentos, e as nanopartículas integram-se na regulamentação que existir. Suponho que é isto. Agora, há aqui uma outra pergunta, que me suponho que é a última. Espera, só se me apareceu aqui mais. Não. Suponho que é a última, que diz assim: têm existido muitos projetos europeus onde são desenvolvidas orientações técnicas harmonizadas e SOPs, Standard Operating Procedures, como o NanoReg. Na vossa opinião, como pode ser melhorada a ligação destes projetos à normalização para um resultado mais global? Existem projetos europeus onde são desenvolvidas orientações técnicas harmonizadas e Standard Operating Procedures, como o NanoReg. Já agora poderei começar por responder, depois se algum dos meus colegas palestrantes quiser acrescentar alguma coisa. Portanto, de facto, nos últimos anos tem-se assistido a um grande número de projetos europeus que trabalham nestas temáticas de desenvolvimento de procedimentos para caracterização, desenvolvimento de procedimentos a aplicar nas questões de segurança. Normalmente são projetos de investigação, portanto são mais... são investigadores que normalmente trabalham nisso. E acontece que muitas vezes os investigadores não costumam estar tão envolvidos nestas componentes de normalização, o que, apesar de tudo, tem vindo a modificar nos últimos anos, cada vez mais se verifica isso, e aliás a CT 194 é uma prova viva disso, porque temos aqui muitos investigadores na nossa CT. Portanto, antes de mais é necessário que haja uma comunicação entre todas as partes. Por um lado, os investigadores, quer sejam de centros tecnológicos ou da indústria, tenham conhecimento de facto que existe a normalização e que a normalização trabalha para desenvolver estas normas e por outro lado também nós, do ponto de vista da normalização, sejamos capazes de chegar a essas pessoas e mostrarmos o que é que estamos a fazer. Isto é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. E depois, a partir daí, sim, podermos identificar, por exemplo, na parte da indústria, quais são as necessidades, tanto a nível de caracterização ou outras coisas, e podermos, com base nessas necessidades, também, e com colaboração, por exemplo, dos investigadores, começarmos a desenvolver em conjunto novas normas e documentos normativos, que quem sabe até através de Portugal, nós em Portugal não temos até agora nenhuma norma nem documento normativo proposto, com base nesses projetos, porque de facto nesses projetos desenvolvem-se muitos procedimentos e se calhar esses procedimentos poderiam chegar a nós, não é? De alguma forma, e nós pudéssemos, através da norma desta entidade, chegar, por exemplo, à SEN ou ao ISO Com uma proposta. Com uma proposta, exatamente. Exatamente. Olha, acho uma ideia muito interessante. Não, eu queria referir que realmente a Comissão Europeia, tudo que é projetos financiados a nível europeu, ele incentiva que haja algum desenvolvimento na área da normalização e incentiva a participação dos projetos, enquanto estão ativos, infelizmente só enquanto estão ativos, nos comitês técnicos. No Comitê 352 temos tido a participação de vários projetos europeus. Inclusivamente o NanoReg. E nomeadamente a NanoReg. E, portanto, eles participam, inclusivamente, nas sessões, agora não tem havido sessões presenciais, mas tem havido sempre uma apresentação de um projeto. Portanto, na ideia de que, ao fim e ao cabo, também interessam aos projetos, estão a tirar coisas e interessam alguma exploração, pode ser no sentido de normas. Portanto, penso que realmente é uma das coisas a incentivar, porque desenvolvem-se, aliás, também há projetos para desenvolvimento de normas, exatamente, lógicos, etc. Também. Okay. Também posso, não sei se me estão a ouvir, claro, Ana Rita, estamos. Por exemplo, nós no ISQ estamos a desenvolver bastantes projetos, estamos a participar, a colaborar em vários projetos H2020
e o que notamos e cada vez mais, a Comissão Europeia tem estimulado para que a maior parte dos projetos, e falo, por exemplo, os ligados ao desenvolvimento de produtos, eu estou mais na área da higiene e segurança no trabalho, e a Comissão Europeia tem estimulado a participação dos vários projetos, inclusive no Nanosafety Cluster, em plataformas em que a Comissão Europeia participa, para que todos os projetos possam, ao fim e ao cabo, desenvolver os projetos e todos os resultados que sejam desenvolvidos, seja de conhecimento, e tal como o professor Luís Almeida referiu, muitos dos projetos também já têm ligação com membros até das próprias normas, das próprias organizações, para a informação fluir de uma forma mais fácil. São várias as plataformas que também têm vindo a ser desenvolvidas, tanto no sentido para auxiliar quem fabrica nanomateriais, quem trabalha com nanomateriais e também com quem comercializa os nanomateriais. Nomeadamente também a Comissão Europeia neste momento tem feito um forcing para que todos os resultados possam, porque anteriormente, como se falou, as normas têm um preço, não é? Nós para pesquisar uma norma e se queremos ter essa norma temos que pagá-la. Os artigos também mais ou menos para os ter teríamos que de certa forma comprá-los. Hoje em dia a Comissão Europeia já está a criar uma forma de que todos os resultados possam ser de consulta, para que os interessados possam os analisar e cada vez mais estarmos informados e participar em todo este processo, ao fim e ao cabo, o de podermos expressar a nossa opinião e depois, como nós estamos aqui a fazer em sede de CTs, não é? Os peritos dá-nos nós expressar e daí a representatividade, porque, tal como o engenheiro Mário Brito falou e muito bem, eles pretendem comercializar o produto, vender o produto. Eu que trabalho com empresas que querem também proteger os seus trabalhadores e os consumidores que querem comprar produtos que sejam seguros, quer dizer, estamos aqui a falar de algo que é transversal às várias áreas e que cada vez mais a participação de todos, a voz de todos é fundamental para que depois, quando saiam as normas, não é, nós possamos aplicá-las e que sejam eficazes e que respondam às nossas necessidades, às necessidades de todos, aos fabricantes, aos produtores e aos consumidores. Muito bem. Ora bem, eu punha agora à consideração das pessoas aqui presentes, se querem fazer algum comentário final, depois eu encerro a reunião, mas queria antes disso dizer uma coisa. Eu agradecia que, ou através do engenheiro Luís Almeida, ou da engenheira Ana Rita Alberto, as vossas apresentações, se alguém centralize do vosso lado as apresentações e depois me as mande por e-mail, tem o meu e-mail, e eu depois assegurarei que as apresentações são colocadas à disposição dos membros da Ordem. Normalmente os webinars são gravados em streaming e podem ter as apresentações em anexo para as pessoas que queiram consultá-las. Eu fiquei com algum interesse, escrevi para aqui algumas coisas sobre os slides com a máxima velocidade possível e uma péssima caligrafia para voltar ao tema. Portanto, se alguém quiser fazer alguma intervenção final, notas finais, façam favor. Eu só em relação aos slides, pedia já agora a Rita Alberto se pudesse coordenar isso. Eu, pela minha parte, fiz 3 apresentações, enviarei com todo o prazer, não é? Disponibilizar. Tá? Muito bem. Okay. Claro, com certeza, faremos chegar os slides. Claro que sim, também enviaremos os slides da nossa apresentação. Sim, senhor. Exatamente, também eu. Doutora Maria João? Está muda. Agora já não. Aliás, eu não consigo estar muito tempo muda, eu gosto imenso de falar. Mas não, é só para enfim, congratular mais uma vez todo o trabalho da CT 164 e esta aproximação também à Ordem dos Engenheiros, porque sem dúvida os engenheiros são o nosso mercado, não é? Fundamentalmente o nosso mercado, com importância generalizada, porque todas as nossas normas de alguma maneira têm a ver com o trabalho desenvolvido pelos engenheiros e, portanto, eu já fiz várias intervenções na Ordem e aquilo que eu desafio sempre é a Ordem identificar
se não houver uma proatividade, como houve neste caso excepcional da CT 194, se a Ordem também a identificar necessidades de ligações, de reuniões, de ligações, de uma aproximação, porque nós temos comissões técnicas transversais, enfim, a todas as necessidades da economia, da indústria, da sociedade, e portanto acho que esta aproximação e mais uma vez este debate que vamos ter na quinta-feira entre o IPQ e a Ordem dos Engenheiros, acho que vai dar esta proximidade que tem que ser brutal. É assim que eu termino. Eu não posso falar em nome da Ordem toda, mas posso falar em nome do Colégio de Engenharia Química e Biológica da Ordem. O Colégio de Engenharia Química e Biológica da Ordem tem uma visão de si próprio como um instrumento de serviço à classe dos engenheiros portugueses. E é evidente que o IPQ, por exemplo, é um instrumento fundamental da engenharia. Não conheço engenheiro nenhum que não tenha alguma vez tido alguma interação com o IPQ, nem que fosse só para comprar uma norma, mas toda a gente já teve ligações ao IPQ. E as comissões técnicas de normalização usam o trabalho de muitos engenheiros, como lhe disse há bocado, eu participei em 2. Portanto, esta minha afirmação é no seguinte sentido: disponham do Colégio de Engenharia Química e Biológica da Ordem dos Engenheiros, e estou certo dos outros colégios também, para colaborar convosco quando precisarem de ajuda, de trabalho, de pessoas, falem connosco. E nós, pelo nosso lado, também o que posso dizer é que eu procurarei no meu colégio e nomeadamente no Conselho Coordenador dos Colégios, que envolve as outras especialidades, transmitir o desejo de nós também sairmos lá para fora e nos ligarmos às instituições que existem e que estão a trabalhar para nós, que estão a trabalhar em áreas do nosso interesse. A mesma coisa para as empresas, engenheiro Mário Brito. Exatamente. Nós estamos abertos à colaboração com as empresas. A Ordem dos Engenheiros está na região norte. Existe um colégio regional de Engenharia Química e Biológica, um colégio regional de materiais, de eletrotecnia, de todas as especialidades, e, portanto, usem a Ordem dos Engenheiros, que está aqui para servir a classe, contactando com quem interessa à classe, e vocês interessam-nos. Fantástico. E se repararem no nosso slogan, não sei se conseguem ver aqui no texto atrás, consigo. mas diz Smart Innovation. Together with Nanotechnology. Portanto, agora é isso mesmo. Sim, senhor. Bom, eu quero agradecer mais... Eu queria só, desculpa lá, só uma notazinha. Nós éramos para ter tido esta sessão presencial em março do ano passado. E nessa sessão de março do ano passado, devíamos ter na Ordem dos Engenheiros uma reunião da Comissão. Da Comissão, era isso. Comissão. Pronto. Até tínhamos o almoço marcado, pá. E o que é que aconteceu? Portanto, nós temos em Lisboa, temos o ISQ que fica um bocado afastado e o IPQ que infelizmente fica na outra banda, não é? Portanto, a Ordem dos Engenheiros está muito bem localizada e eu não sei se este convite que tinha feito para março de 2020, se poderíamos, 2021, 2022, quando houver razões experienciais, teremos todo o gosto em fazer uma reunião. Se quiserem fazer uma reunião na Ordem, posso dizer que sim, desde que não tenha impacto orçamental para a Ordem, não é? Pronto, não, nós... E que não tivesse, porque sabe que, infelizmente, nós trabalhamos aqui pro bono, não é? Portanto, eu sei. Pro bono, portanto, se nos pedir para pagar o aluguer das instalações, é capaz de ser... Não, o aluguer das instalações não paga, isso não pagam de certeza. Pronto, não, o aluguer das instalações não pagam de certeza. Pronto, desculpe lá só este desabafo, mas não, lembrei-me Luís, o Luís também foi membro eleito da Ordem dos Engenheiros, não é? Esteve no CAC, e como sabe, nós aqui na Ordem também trabalhamos todos pro bono. Não é? Ninguém ganha um cêntimo por trabalhar para a Ordem. Portanto, é mesmo por carolice. Olha, o que é o melhor, porque assim a gente dedica-se por gosto, não é? Olha, uma das coisas que melhor fiz para a Ordem foi a acreditação do curso de mestrado integrado em micro e nanotecnologias, onde conheci a engenheira Elvira Fortunato, e realmente foi pro bono, mas foi extremamente interessante conhecer o que a Universidade de Nova está a fazer com este curso, que é dando o único mestrado integrado que há na área, exatamente, especificamente em micro e nanotecnologias. Foi um trabalho que eu fiz para a Ordem gratuitamente, e só o prazer de ter conhecido a engenheira Elvira Fortunato, acho que valeu a pena, tá? Obrigado, desculpa. Muito bem. Eu agradeço muito a todos os palestrantes, aos membros da CT 194, à doutora Maria João Graça e ao IPQ. Agradeço também a presença de todas as pessoas que estiveram aqui a escutar-nos. Acho que foi muito interessante.
A melhor maneira de comprovar isso é sempre o debate final. Quando há um debate em que as pessoas põem questões e tal, é porque isto mexeu com as pessoas. Mexeu com as pessoas. Desejo o maior sucesso à CT 194, com muitas NPs, agora já não são NPs, é DNP, não é? Com muitos DNPs a saírem cá para fora, e alguns da DNP que não sejam EN-ISO, que sejam mesmo originais portugueses legítimos, não é? Desejo-vos isso, porque o vosso trabalho é muito importante para o bom funcionamento empresarial dos setores económicos e da engenharia. Está bem? Meus amigos, muito obrigado a todos. Fico então a aguardar que a engenheira Ana Rita Alberto faça o favor de me contactar. Tem o meu contacto. A engenheira Ana Rita e a engenheira Luísa Almeida estão absolutamente à vontade para dar os meus contactos a toda a gente da CT 194, ou o engenheiro Mário Brito, se quiserem. Está bem? Muito bem, obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde e até uma próxima. Até à próxima reunião da CT cá na Ordem. Está bem? Obrigada. Muito obrigada. Nada. Adeus. Boa Boa tarde. Boa tarde.